Aleluia. Bom dia, irmão. Paz seja convosco. 30 segundos contados no relógio para você sair, dar aquela corridinha naquela pessoa que você não viu ainda, dar um abraço, porque agora pode. Um abraço, um aperto de mão, um soquinho se você não quiser ainda abraçar. Rapidinho, rapidinho. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ô, Vira. Bom, Vira. Firme, forte, rijo. Jogando aquela bolinha ainda não. Faz tempo já, né? Futebol é que nem dinheiro, só trago na memória. Só tem vontade. Estamos na vontade isso agora, né, Vira? Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 14. Sexta-feira, eu e a Lisiane, minha pitulinha, nós fomos lá na chácara da Nona. Tivemos um retiro só para os pastores titulares de Araucária, Contenda e Lapa. Reunimos a pastorzada lá, sexta-feira, ficamos até ontem à noite. Mais ou menos para você imaginar o que aconteceu, né? Foi top. Em casa à tarde ontem. Deus falou muito com a gente, ordenou algumas coisas, orientou. É bom quando a gente se retira um tempo para Deus falar, né? Apanhamos bastante, porque daí com o pastor, né? Os pregadores vêm com vontade, né? É para pastor mesmo, o pastor tem que aguentar a chibata. Mas amém, foi top demais. Deus uma das coisas que nós vimos conversando, eu e a Lisiane, de tudo que vimos e ouvimos e vivemos e sentimos no nosso coração, Deus confirmando que nós temos conseguido ainda, né, caminhar dentro dos planos de Deus, que Deus falou no nosso coração que estamos no rumo, estamos no caminho certo, graças a Deus. Tem sempre uma coisinha, uma arestinha, uma outra, mas em se tratando de igreja, que era o nosso propósito, Deus diz que é por aí mesmo, esse é o caminho, está dando certo, e é o que Ele espera de nós, e viemos mais animado e mais faceiro, ainda mais agarrado, como diz o Galdério, no propósito de Deus. Amém? Amém? E aí veio essa mensagem aqui, que aliás eu ia pregar esses dias atrás, nós pregamos já, sobre outra parte desse mesmo texto, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós já falamos sobre o sal da terra. Você não veio na igreja, não veio no culto, está lá no nosso canal do YouTube, a mensagem está lá, o sal da terra. E hoje eu quero falar sobre a segunda parte dessa figuração que Jesus usou para nos orientar e nos revelar qual é a expectativa dos céus a nosso respeito, qual é a expectativa de Deus a nosso respeito, a respeito da igreja, do que Jesus falava com os seus discípulos, falava com aqueles que já andavam com Ele, com aqueles que já estavam com Ele. E quando Ele falou, vós sois o sal da terra, eu ia fazer uma mensagem só, mas eu preferi dividir em duas etapas. Falamos um dia só sobre o sal, e agora hoje vamos falar sobre a luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire ou de um cesto. Em algumas versões fala cesto, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E o versículo 16, aqui bem explícito, a expectativa dos céus a nosso respeito. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã. Fala o nosso coração, revela-nos o teu querer, a tua vontade, a expectativa do Senhor a nosso respeito. E ainda assim, Deus, quando estivermos atentos e descobertos, quando descobrirmos e entendemos o propósito do Senhor e a expectativa, dá-nos força para que possamos realizar, dá-nos força para que possamos fazer, para que possamos estar à altura da expectativa do Senhor, que nós temos um discernimento do que precisamos fazer e o que precisamos deixar de fazer, para que possamos, Deus, cumprir, atender ao propósito do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, meu Deus, através da tua palavra, nós oramos ao Senhor assim e agradecemos. Amém. Amém? Sente-se. Lá no quartel, quando eu era cabo, eu dava uma ordem, eu dizia, sentado 1, 2. Aí o pessoal respondia, 3, 4, sentava. Só que sentava no chão, né? Aí dizia, de pé 1, 2, depois levantava com um pulo, 3, 4. Pensando em nós fazer algo parecido assim na igreja, o que vocês acham? Não. Mas o sentado 1, 2, de pé 1, 2 era só uma maneira de castigar os soldados, para mostrar quem manda, né? Quem manda é eu, sentado 1, 2, o cara tinha que sentar, de pé 1, 2, sentado. Passava meia hora, senta, levanta. E era uma delícia, mano. Quando a gente mandava, né? Quando era mandado, daí não era tão bom. Mandar os outros é mais fácil. Mandar, olha aqui, ó, Deus está falando já. Mandar é muito mais fácil do que obedecer. Achar soluções, oferecer soluções é muito mais fácil do que realizar o trabalho. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu não sei o que acontece comigo, mas porque tanta gente me procura com problemas, e eu falo com as pessoas e ajudo elas a resolver o problema delas, e elas resolvem o problema, e elas crescem, elas avançam, e consigo vencer, pastor. Mas a minha vida não vai. Eu ajudo tanta gente e não consigo me ajudar. E eu disse para ela, é simples, porque é mais fácil mandar do que obedecer. Se mandar o outro, vai lá e faça, moleza. E quem pagou o preço foi quem fez, não quem mandou. O problema é quando chega a tua vez de pagar o preço, você não quer pagar o preço, você não paga o preço, aí você não cresce. Você manda o outro paga o preço, ele cresce. Você não quer pagar o preço, você não quer mudar hábito, você não quer mudar comportamento. Fui falando para ela, Deus foi. Ela começou a chorar, daí acontece, minha filha, que a mudança vem com atitudes. A mudança vem com, primeiro, mudança de pensamento, muda a postura, muda o pensamento, e aí esse pensamento mudado e moldado vai revelar, trazer atitudes diferentes. E aí eu vou começar a mudar, e aí eu posso crescer e prosperar. Não adianta eu saber o que eu devo fazer se eu não fizer. Não adianta eu conhecer uma receita se eu não usar a receita. Não vai resolver de nada. Então, saber é importantíssimo, mas o realizar é que de fato vai fazer a diferença. Então, mandar é mais fácil, obedecer é que é o negócio. Por isso que a gente é bom de mandar. É por isso que o povo aí não suporta crente. Alguns aí, né? Não gosta de crente, fala mal dos crentes. Porque o crente, ele adora falar o que está errado, ele adora dizer o que a Bíblia diz, ele adora pregar, ele adora falar como é que está, mas quando olha às vezes para a vida da pessoa, não enxerga aquilo que ela prega. Aí diz, puxa, é um hipócrita, chamando a gente de hipócrita. Porque não porque a gente por vezes apenas não quer fazer, mas porque é difícil. Eu estou colocando a dificuldade. Como diz Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. E nós somos miseráveis homens que somos. É mais fácil falar, mais fácil mandar do que obedecer. Mas vamos para cá. Vós sois a luz do mundo. Quando Jesus falava aqui neste texto,
ele falava para os seus discípulos, e como eu disse já, ele procurava. Jesus sempre fez isso, de maneira simples, de maneira, com coisas do cotidiano, com coisas do dia a dia. Ele procurava ensinar, revelar o reino de Deus, falar como que as coisas funcionavam, a expectativa dos céus a nosso respeito. E é claro que ele falava para aquele povo daquela época, usando situações daquele momento, daquele tempo. Eu acredito que se Jesus estivesse no nosso tempo, a Bíblia ia dizer assim: você não pode perder a conexão com os céus. Aumenta aí o teu plano com o céu. Pega aí uma potência maior na internet celeste. O roteador do céu está ligado, né? Ajusta aí. Deus vai te dar a senha para você ligar o teu Wi-Fi com ele. E aí vai. Porque ele ia usar coisas do dia a dia. Por isso que ele chamava Pedro de pescador. Ele disse: Pedro, você vai ser pescador de homens, porque Pedro era um pescador. E aqui ele fala sobre coisas comuns, como o sal e a luz. Porque na época não existia luz elétrica como nós conhecemos hoje. Era apenas, e nós, alguns aqui do nosso tempo, aqui todo mundo é jovem. Todo mundo jovem. Uns são jovens há mais tempo do que outros, né? Mas são jovens. São todos jovens aqui. Alguém aqui já morou em casa com lamparina? Oh, Pai do céu. Falei que tem jovem que é mais jovem há mais tempo. Mas naquela época não existia luz elétrica de maneira nenhuma. Então as pessoas usavam as lamparinas para que iluminasse a casa, para que as pessoas dentro da casa pudessem se ver, para que saísse a escuridão, para que pudessem ter uma vida noturna, vamos assim dizer, ou uma breve vida noturna, porque não era como hoje, as pessoas ficavam até altas horas, a não ser que tivesse propósito. Então Jesus usava coisas do dia a dia que era comum, para que as pessoas pudessem compreender. Então ele disse: vós sois o sal da terra. Eu já falei sobre o sal, está lá na outra mensagem, você pode ver depois, se não viu, as propriedades do sal, qual é a expectativa. E depois ele diz aqui no mesmo texto, ainda complementando, ele diz: e vós sois a luz do mundo. Então ele fala sobre algumas características da luz e da lamparina, porque a expectativa dos céus é que nós sejamos, como Jesus disse, uma luz, a luz deste mundo, de acordo com o que eles viviam naquele tempo, o que eles viam naquele tempo. Então eu quero falar hoje sobre algumas características, não da luz em si, mas da lamparina. Porque em um outro texto, Jesus ele se refere a si mesmo, a ele mesmo como luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas aqui ele diz: vós sois a luz do mundo. Não porque nós sejamos de fato uma luz, não porque nós tenhamos de verdade um poder de iluminar ou de alumiar, como fala, né? Mas é porque aqueles que estão, e aqui é bem claro dizer que Jesus falava com os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, aqueles que andavam com eles. Portanto, essa era uma palavra para a igreja, para os de dentro. Jesus falava para os de dentro, os que já estavam, os que já o conheciam. Ele diz: vocês são a luz, porque aquele que recebe a Jesus, aquele que está com Jesus, aquele que anda no caminho de Deus, tem Jesus em si. E se Jesus está em mim, então eu sou a lamparina, porque eu devo provocar, ou eu devo executar essa ação. Eu devo ser usado para isso. Deus quer me usar para isso, para que eu possa levar uma luz. Mas qual luz? Não a minha própria luz. Eu quero falar sobre isso, sobre a lamparina. Porque quando Jesus fala que nós somos a luz, ele não está falando da luz em si, da chama, mas aquele que carrega a chama. Nós somos a luz, e depois ele fala sobre a lamparina. Ele fala sobre o candeeiro. O chão conhece por candeeiro. A lamparina. Ele diz: não se acende a lamparina para esconder, mas para colocar em cima. Então nós somos, na verdade, não a luz porque nós brilhamos diferente, mas porque
possuímos ou carregamos em nós a luz, que é Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que fique bem claro dentro da expectativa dos céus ao nosso respeito, é que como lamparina, nós não temos luz própria. A lamparina, ela não tem luz própria. Ela precisa de uma intervenção externa para começar a brilhar. Olha aqui, ela não tem luz própria, a lamparina. Se ninguém ia lá e acender, ela não vai, ela não acende sozinha. A não ser em filme de terror, né, que as velas acendem sozinhas. Precisa ter uma intervenção. Ela não tem um processo, ela não sofre um processo de autocombustão. Está lá a lamparina, como hoje, né, a luz elétrica, ainda assim, mas a gente colocou aqui aquela luz ali do poste ali fora, com um negocinho de fotocélula. Começou a escurecer, a fotocélula, ela consegue ver que está, eu não sei como que ela faz, mas faz, não tem coisa que a gente não sabe como é que funciona, só sabe que funciona. Ela vê que está escurecendo, ela dá um comando, ela liga uma chave, não sei o que faz, mas eu sei que acende os refletores, porque está noite, escureceu, tem que acender. Mas de manhã, quando está amanhecendo, nos primeiros raios de sol que alcançam ali o relé, fotocélula, ele já diz, tem sol, podemos desligar. Então ele apaga. Porque ele falou assim, a nossa luzinha aqui, comparado com a luz do sol, não vai resolver de nada. Vamos apagar. Não vai resolver, não precisamos nós ficar aqui brilhando. Então, mas a lamparina, ela não tinha um reter fotovoltaico, não tinha. A lamparina, ela ficava no velador, enquanto estava apagada, ficava apagada. Se não viesse alguém e acendesse, ela permaneceria apagada. Se não viesse alguém e agisse nela, se ela não sofresse uma intervenção de fora, ela permaneceria apagada para sempre. Poderia até ser o caso, e talvez fosse, de que uma lamparina acesa pudesse acender uma lamparina apagada. Mas ela sempre precisava que alguém fizesse, porque ela não produz luz em si mesma. Ela não tem uma luz própria. Ela precisa de algo. Ela precisa de uma ação. Ela precisa que alguém toque. Ela precisa de uma outra chama, ou de algo que tem um poder de acender uma chama. Jesus diz, nós somos a luz do mundo. Ele falava de lamparina, porque ele olhava para os discípulos como olha para nós, e nos vê como uma lamparina que tem um potencial extraordinário, que podemos ser usados por Deus, porque ele diz que a nossa luz deve resplandecer no mundo. A expectativa é que nós, como luz, ou carregando a luz, as pessoas possam sair da escuridão. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas como lamparina, nós precisamos também ter esta consciência que sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. Uma vez alguém falou para mim, eu disse, vamos para a igreja, vamos para Jesus, cara, vamos andar com a gente. Ele disse, eu não posso ainda. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque eu tenho umas coisinhas na minha vida que eu quero ajeitar. Eu preciso ainda resolver algumas coisinhas, eu preciso acertar algumas coisinhas, porque eu sou muito errado, cara, eu sou muito errado. Eu disse, cara, então você não vai vir para a igreja nunca. Ele disse, mas por quê? Porque você não vai conseguir sozinho. A gente não existe uma autojustificação. E às vezes nós corremos e as pessoas buscam essa autojustificação de fazer o bem. Mas eu vou fazer o bem, eu vou melhorar o meu jeito de ser, eu vou melhorar as minhas atitudes, eu vou melhorar o que eu falo, eu vou acender essa chama. Eu vou acender, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou conseguir, eu vou dar conta, porque nós achamos e pensamos às vezes que temos o potencial, e porque temos o potencial vamos conseguir fazer o que não podemos, o impossível. Mas a verdade é que nós precisamos e dependemos uns dos outros, e também de Deus e do Espírito Santo, da ação de Deus e do Espírito Santo em nós. Porque quem acende a chama no nosso coração, quem acende a chama de boas obras, quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo, a Bíblia diz, é o Espírito Santo de Deus. Vós sois a luz do mundo, mas não sem o Espírito Santo.
Vós sois a luz do mundo, mas não sem alguém acender essa chama. Vós sois a luz do mundo, mas não vão conseguir sozinhos. Não tem luz própria. Precisa de intervenção. Alguém tem que vir e acender essa luz. A segunda característica também da luz, ou da lamparina, que eu já falei um pouco aqui, é que o importante não é a lamparina em si, mas a luz que nela brilha. Nós somos a lamparina, mas Jesus é a luz. Quando nós estamos acesos e Jesus acende em nós a chama do Espírito Santo, as pessoas olham para nós e percebem algo diferente, nós sentimos isso, nós percebemos. Porque quando está escuro, irmão, quando está noite dentro de casa e tem uma lâmpada, todos querem estar próximo da lâmpada. E se vai sair de um lugar para outro, ele pega a lâmpada e leva junto, porque ele não quer ficar longe da lâmpada, ele precisa, ele necessita. Precisa de luz. Então as pessoas começam a nos procurar, então as pessoas começam a andar com a gente. Então as pessoas começam a perceber algo em nós e nos buscam para encontrar luz, para sair da escuridão, para sair das trevas, para nos acompanhar, para que nós possamos acompanhá-las. E caminhando junto, por vezes podemos achar que nós é que somos. Tem a historinha lá do burrinho, né? O burrinho que chegou em casa um dia, todo faceirinho. Falou: mãe, o que foi, meu filho? Mãe, eu estava lá na cidade. Aí alguém me pegou, me levou, colocaram um homem sentado em cima de mim. Eu fui entrando na cidade com aquele homem. E as pessoas começaram a bater palma, mãe. Eles batiam palma e comemoravam, e estavam tão felizes, e jogavam as coisas, e eu passei no meio daquela multidão, e a multidão aplaudia. No outro dia o burrinho chegou em casa, tristinho. Mas o que foi, meu filho? O que você está triste hoje? Você está tão feliz ontem? Ah, mãe, eu não entendo esses povos aí. Porque ontem eu fui lá, estava todo mundo me recepcionando, todo mundo queria passar a mão em mim, todo mundo me agradava. Mas hoje eu fui lá e só me deram pedrada, chute, me tocaram de lá. Eu não entendi. E a mãe do burrinho olhou: sabe o que é, meu filho? É que ontem, quando você entrou lá, tinha um homem que estava sentado em cima de você era Jesus. E o aplauso que você recebeu não era teu, era de Jesus. E a festa que você viu não era por você, era por Jesus. Se você entrar com Jesus, vai ter festa. Mas sem Jesus, meu filho, você é só o burrinho. Sem a luz, nós somos só uma lamparina apagada. Sem Jesus, nós temos até um grande potencial. Podemos fazer muita coisa. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não porque nós temos a luz ou porque somos a luz, mas é porque a luz de Deus estava acesa. Ela está acesa quando temos Jesus, quando temos o Espírito Santo em nós. Para que possamos de fato sermos a luz do mundo, para que possamos de fato sermos utilizados como a expectativa de Deus a nosso respeito. Não podemos deixar nunca com que essa luz se apague. Não podemos deixar nunca que a luz acabe. Porque é Jesus que brilha em nós e através de nós. Jesus é o motivo pelo qual as pessoas buscam a lamparina que somos eu e você. É por causa de Jesus que as pessoas vêm na igreja, sentam num banco e me ouvem pregar. Não é por causa do pastor Eduardo, é Jesus que brilha. É Jesus que brilha quando o louvor está tocando. É Jesus que brilha quando nós estamos na célula. É Jesus que brilha quando nós estamos num momento de discipulado. É Jesus que brilha. É Jesus que faz o milagre. Sou eu que prego, mas é Jesus, é o Espírito Santo quem convence. Somos nós somos apenas os portadores desta chama. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas se a luz estiver acesa, se Jesus estiver brilhando, meu irmão, hoje é culto de missões. Nós estamos falando sobre missão, sobre a missão da igreja. Jesus disse: é a luz do mundo, que as vossas obras,
Que Jesus seja revelado através da tua vida. Que Jesus seja revelado através das atitudes. Que Jesus seja revelado através daquilo que falamos. Que Jesus seja revelado através daquilo que somos. Ontem ainda lá, também falávamos um pouquinho com os pastores, como as pessoas já não dão mais crédito à pregação. As pessoas não se importam muito com a pregação. Porque o que mais tem por aí é pregação, irmão. As pessoas estão fartas, o mundo está farto de tanta pregação. Liga o rádio, pregação. Liga a TV, pregação. Vai no terminal, pregação. Entrou no ônibus, pregação. Para no sinaleiro, tem com a cruz nas costas passando lá. Foi por você, pregação. Nunca se pregou tanto na história da humanidade, talvez como nos dias de hoje. Internet, então, até no TikTok. Vamos em todos os canais, tem pregação, 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 pregação. Você entra num bar, às vezes o cara lá no bar sabe mais da Bíblia do que, às vezes, alguns que estão dentro da igreja. Pregação, 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 pregação. Mas o que falta talvez, não é a pregação, o que falta talvez é a luz brilhar. É as atitudes mudarem. É o caráter ser verdadeiramente transformado. Dizem por aí que nós somos uma nação de cristãos, 80% de cristãos no Brasil é cristão para dar com os pés. Mas ao mesmo tempo nós somos uma das nações símbolos de corrupção, ou fomos por muito tempo. Um mundaréu de cristão, mas ainda assim a corrupção permanece. É porque a lamparina está ali, já tem lamparina, mas ainda não está acesa a luz. Porque quando acende a luz de Jesus em nós, nós passamos a ser diferentes de verdade. A luz começa a brilhar, a luz acende e ela permanece. Então a lamparina em si, a lamparina sozinha não serve para nada. A lamparina sozinha não tem muito valor. Tem um grande potencial, é verdade. Tem uma grande expectativa nela, é verdade. Mas ela só serve mesmo quando a luz está acesa, e a luz é Jesus. Não sou eu que faço, não sou eu quem convenço, mas é Jesus, quando eu deixo ele brilhar. Uma outra característica aqui da lamparina é que ela precisa estar abastecida. Agora chega aqui onde a irmã já queria. Precisa estar abastecida. Eles usavam na época lá alguns óleos, azeites, azeite de oliva, azeites da época, óleos da época, combustíveis, para poder acender a lamparina. Acabando o azeite, cessa a luz, e a lamparina perde a sua função. Vós sois a luz do mundo. Mas é preciso que essa luz continue acesa. É preciso que a lamparina esteja sempre abastecida. De tempos em tempos, irmão, eles enchiam a lamparina, colocavam no velador, acendia o fogo, e ela ficava queimando, ela ficava um tempo queimando. Mas de tempos em tempos, eles tinham que tirar a lamparina de lá, colocar em cima de uma mesa em algum lugar, reabastecer, para que ela pudesse continuar a queimar, para que ela pudesse continuar a ser usada, para que pudesse a luz continuar a brilhar, para que pudesse ainda a escuridão ser dissipada, para que ela pudesse ainda de fato ser utilizada. Ela precisava ser abastecida. Nós precisamos abastecer de tempos em tempos. Às vezes nós queimamos um pouquinho, achamos que vai ser eterno, e esquecemos de abastecer a lamparina, a luz se apaga. É quando nós começamos a viver apenas de experiências do passado. Primeiro vai esfriando, vai acabando, a chama vai ficando pequenininha, mas ainda está acesa. A coisa vai ficando ruim, mas a gente vai deixando. A gente não vai de tempos em tempos à presença de Deus, no nosso secreto, no culto de oração, na célula, enfim, na igreja, mas principalmente na vida de intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Buscar a Deus, a presença de Deus e do Espírito Santo, para repor, para reabastecer a minha lamparina, a lamparina que eu sou.
É preciso reabastecer de tempos em tempos. E quando nós não fazemos isso, a luz se apaga. A chama que é o Espírito Santo de Deus se apaga. Quando Jesus não brilha mais, então só fica uma lamparina apagada, sem vida, sem nada para oferecer. E então nós começamos a viver apenas de passado, irmão. Começamos a sobreviver apenas das histórias passadas, das experiências passadas, do que Deus fez um dia, do que Deus falou um dia. É quando a vida cristã começa a ser monótona. É quando a vida cristã parece não valer mais a pena e a gente começa a se apagar. Então começa a permitir a volta ou a ressuscitação do velho homem. Porque quando a luz se apaga, as pessoas se distanciam, ou nós mesmos não servimos mais. Deus para de nos usar, para de sermos chamados, de sermos úteis ao reino, às coisas de Deus. Então não reabastecemos, não buscamos mais a presença de Deus, e ficamos naquela vida monótona da religiosidade, de cumprir obrigações, de ir na igreja porque é um propósito da religião. Eu sou um religioso, eu sou crente, então eu tenho que ir na igreja. E aí vai ficando ruim, o culto não presta, a mensagem não serve para nada. Daqui a pouquinho a igreja não é mais. Não quero mais a igreja, não quero mais a célula, não quero mais a comunhão, porque não tem mais azeite, a luz se apagou. Não há mais propósito de Deus. Aliás, o propósito ainda existe. Eu sempre digo que Deus usa qualquer um, mas nunca de qualquer jeito. A lamparina só serve se estiver abastecida, bem abastecida. Porque senão, irmão, quando a gente menos esperar, a chama se apaga. Quando menos esperar, a luz se vai. E então nós ficamos achando que Deus não me ama, a igreja não me ama, os irmãos não me amam, ninguém mais me quer, ninguém me procura. Mas uma lamparina apagada não serve para nada, ela precisa estar abastecida. Busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo. Irmãos, às vezes eu venho na igreja, um culto, dois, e a coisa começa a ficar meio friozona, assim eu me preocupo. Eu me preocupo quando eu não sinto a presença de Deus. Eu me preocupo por mais que seja um dia, às vezes, meio turbulento, muita coisa para pensar, muitas decisões para tomar. E tem os dias que a gente está com a cabeça em 1500 coisas, pensando ao mesmo tempo. Então passa o culto e você não vê, passa o culto. E quando eu me pego em casa, eu digo, meu Deus, qual foi a última vez que eu chorei mesmo? Já vai me dando um desespero, um medo, um pavor. Eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso estar abastecido. Eu preciso ser fortalecido. Porque a chama que arde em mim não é minha. A chama que arde em mim não é nem mantida por mim mesmo. A lamparina não consegue manter por si mesma a chama acesa. Ela precisa de um combustível dentro dela. Ela é só uma ferramenta. É um invólucro criado para aquele fim. Mas sem a chama, sem o óleo, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Jesus, sem relacionamento verdadeiro, não haverá fogo. Vós sois a luz do mundo, mas é preciso que essa luz brilhe. Vós sois a luz do mundo, mas a lamparina tem que estar abastecida. Vós sois a luz do mundo, mas a luz tem que estar acesa. Mas quando a gente busca Deus, busca a presença de Deus, no culto de oração, ora, é top. Em casa, no devocional, momento de oração, dobra os joelhos, vou em pé, sentado. Quando ligam lá no YouTube uma mensagem, no Facebook, vou assistir. Deus fala com a gente, palavra de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, numa viagem, num hino, numa canção,
no relacionamento dioturno com Deus e o Espírito Santo, de manhã, de tarde, de noite, viajando, trabalhando, comprando batatinha, cheio da presença de Deus e o Espírito Santo. Eu sou a lamparina de Deus e o fogo está aceso aqui. Olha aqui, irmão, Jesus disse: não se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Não se acende uma lamparina sem um propósito. É outra característica. A lamparina é acesa com um propósito específico. Não se acende uma lamparina para a luz, para o dia, para o sol. Não, mas para iluminar a escuridão. A lamparina não está acesa para competir com o sol, não está acesa para competir com a luz do dia. Aliás, durante o dia não serve muito. Durante o dia não vai fazer muito. Mas quando há escuridão, uma pequena luz de uma pequena lamparina, ela vai trazer vai fazer um grande efeito para aqueles que estão na escuridão. Preste atenção. Porque Jesus não acende luz para a gente brilhar dentro da igreja. Aqui já tem uma luz, o sol da justiça. Dentro da igreja não precisa de lamparina. Para ficar vindo em culto só, não precisa de lamparina. Luz do mundo. Quem está na igreja, talvez é lamparina para ser corrigida, abastecida e acesa. Mas a função da lamparina não é brilhar no dia, é brilhar na escuridão. Não se acende para ficar escondida. Não se acende para colocar debaixo de um cesto. Tem propósito. A presença de Deus tem propósito. A unção de Deus tem propósito. Que Deus nos dá os dons, os talentos, tem propósito. E não é para ficar escondido dentro da igreja, não é para ficar escondido dentro do templo, não é para ficar escondido dentro da cela, não, é para brilhar lá no mundo. A luz do mundo, não é a luz da igreja. Vocês sois a luz do mundo. Busca a presença de Deus, se enche da presença de Deus, se liberta do pecado, se liberta dos vícios, é liberto dos maus costumes, é mudado, transformado para transformar, e vai lá a lamparinona, a escuridão daqueles que estão lá no trabalho comigo, e começa a brilhar a luz. Acende uma vela de dia e anda na rua, vê se alguém enxerga você com a vela acesa. Talvez presta muita atenção. Aí deixa anoitecer e anda você com a vela acesa na rua. Todos vão olhar. O que está acontecendo? Olha, tem uma luz acesa ali. Olha lá, uma vela. Uns vão ficar com medo, né? Uma voz quase. Deus o livre, Senhor. Porque a luz é para a escuridão. A vela tem propósito. A lamparina tem propósito. A vela pode ser também. A lamparina não é para a luz, mas para iluminar a escuridão. Ela revela aquilo que está obscuro. Para aqueles que estão na escuridão, a lamparina dá uma direção. Para aquele que está na escuridão, a lamparina revela o ambiente. Para não sair caminhando, dando com a cabeça na porta, na parede, meu Deus, né? Chutando as quinas. Uma delícia quando a gente chuta a quina, só com o minguinho. A lamparina é para revelar aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não compreende bem. Caminha de noite em casa, caminha de noite no escuro, no meio do mato, você vê. Olha, quem já esteve perdido no mato que nem eu de noite sabe como é que é. É tudo igual, irmão. Você olha para cá, você não sabe mais se eu vim dali, vim de lá, sei lá de onde que nós viemos. A gente não consegue definir. É difícil encontrar um caminho, é difícil tomar uma decisão. Então a gente vai para qualquer rumo, porque tem que caminhar, tem que andar. Cai no meio dos banhados, cai no meio dos espinhos, mas não sabia que tinha espinho porque estava escuro. Vós sois a luz do mundo, é vocês que vão mostrar a direção. Quando eu estou com a lamparina, eu como lamparina, bem abastecido, e a chama está acesa em mim,
Aqueles que estão perto de mim conseguem encontrar um bom caminho, porque eles veem Jesus em mim. Nós conseguimos oferecer soluções. Nós temos sempre uma boa palavra, a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos usa com palavra de sabedoria, de discernimento. Quando eu sou uma lamparina, o Espírito Santo em mim, a chama está acesa. Um simples Jesus te ama, muda a vida de uma pessoa, dá um norte, uma orientação. Ela diz: Jesus me ama. Então eu não vou mais fazer o que eu ia fazer, eu vou viver uma vida nova. A luz acendeu. Não é para ficar escondido, não é para ser 007 de Jesus, agente secreto dos céus. Jesus está falando isso. A expectativa minha é que você vá lá e brilhe. A expectativa dos céus é que você vá lá e se revele, e se mostre, assuma um posicionamento. Nós brilhamos quando assumimos uma posição. Em meio ao pecado, na roda dos escarnecedores, eu estou lá firme e digo: eu não quero. Quando eu dou uma opinião bíblica a respeito de um assunto, eu estou brilhando, é a luz que brilha em meio à escuridão. É a luz que está acesa, não se pode esconder. Quando Jesus diz: não se pode esconder uma cidade formada em cima da montanha. É impossível, como é que esconde uma cidade? Essa expectativa não se pode esconder, não se pode deixar de notar um verdadeiro homem de Deus, não se pode deixar de notar uma verdadeira mulher de Deus, não se pode deixar de perceber, porque a luz está brilhando, ela está no velador, é a luz do mundo. Não tem como não perceber, não tem como não notar, não tem como não prestar atenção. Ninguém consegue esconder, ninguém consegue abafar, ninguém consegue segurar, porque a luz, a chama, a presença de Deus, o Espírito Santo, a fonte de água está jorrando e é impossível segurar. Não dá para segurar, não dá para parar, porque ela é acesa com um propósito. Lamparina que fica escondida debaixo do velador vai ser apagada. Lamparina que não quer cumprir o propósito de levar luz não serve. Lamparina que não quer exercer a função a qual Deus deu para fazer para os céus não serve. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E não se põe luz para esconder, não se acende lamparina para ficar 007. No reino dos céus, ou na expectativa de Deus, irmão, membro de banco não existe. Existe luz e sal da terra. Luz e sal. Aqueles que fazem a diferença. Aqueles que são percebidos. Aqueles que são notados e que provocam mudança no ambiente onde estão inseridos. Porque é impossível você colocar sal em alguma coisa e não perceber que o sal está ali. É impossível acender a luz na noite, na escuridão, e ninguém perceber que tem uma luz acesa. De longe você enxerga. De longe. Quanto maior é a escuridão, mais a luz brilha, por menor que seja. Quanto mais breu, quanto mais escuro está, a luz chegou, a luz chegou. A chama acendeu, todos conseguem perceber. Não deve ficar escondida, não se coloque debaixo de um cesto. Precisamos nos posicionar diante da escuridão do mundo, apresentando a Cristo, deixando a luz de Deus brilhar em nós, através das boas obras da salvação. O mundo conhecerá a verdade que liberta e deixará a escuridão do pecado. Vós sois a luz do mundo, deixamos a luz de Deus brilhar em nós e através de nós. Fica em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu tenho perguntado para Deus, irmão, por que as pessoas desviam?
então Deus me respondeu mostrando a mim mesmo, a minha história, como que as coisas aconteceram e porque eu deixei Jesus por um tempo. Então eu comecei a perceber, uma das primeiras coisas que foram acontecendo na minha vida, ou a primeira talvez, é quando eu deixei o propósito. Deus tinha um propósito para mim, Deus tinha um propósito na minha vida, e isso era notório, porque eu sabia, Deus tinha falado para mim, mas ainda assim, como eu tinha algumas dúvidas, tinha dúvidas das minhas capacidades, enfim, tinha um problema que era só meu. Ele mandava outras pessoas dizer: ó, Deus tem um propósito para a tua vida, Eduardo. Mas chegou um tempo que eu parei de abastecer a lamparina. Olha, irmão, às vezes a gente deixa de abastecer a lamparina e não percebe que o óleo está acabando, porque a gente olha, ainda tem uma chaminha aqui, tá tudo bem. Mas de repente, quando eu menos esperava e sem perceber, a luz foi diminuindo. E eu fui abrindo algumas concessões para o mundo, fui abrindo algumas concessões para o pecado. Não, até aqui não vou mais, é só até aqui, porque isso aqui não tem nada a ver. Não, até aqui está tudo bem. E a luz foi apagando, e foi apagando, e foi apagando, até que o óleo terminou por completo, e a lamparina se apagou. Eu perdi o propósito. Então eu comecei a fugir. Aí não queria mais estar na igreja. Aí por último, nem o futebol, que o pessoal da igreja não queria mais, porque aquele povo da igreja lá vai ficar me enchendo de paciência. Eu comecei a me afastar, a me distanciar, só porque eu não mantive a lamparina abastecida, só porque eu relaxei no meu relacionamento com Deus, só porque eu relaxei na minha vida com Deus. E Deus começou a me mostrar isso tudo. E o primeiro sinal, irmão, de que nós estamos nos tornando, é porque nós abandonamos o propósito. Nós deixamos de sonhar o sonho de Deus. Nós não queremos mais ser a lamparina lá no velador, e desejamos ficar escondidos. Nós queremos tocar a nossa própria vida, fazer as coisas do nosso jeito, viver. Então não queremos mais estar em cima, não queremos mais ser vistos. Deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de falar de Jesus, deixamos de nos posicionar diante das pessoas. Passamos a aceitar algumas coisas, passamos a aceitar algumas conversas, passamos a aceitar alguns hábitos. E a lamparina vai apagando, vai apagando e vai apagando, até o tempo em que ela se apaga por completo, e então não serve para mais nada.